Sua produção é diversa, com projetos de áreas comerciais, escritórios e restaurantes, mas destaca-se pelas obras de casas edificadas no entorno de Brasília e no Cerrado Goiano. Iniciando com obras de volumes brancos, tendo como pano de fundo o Cerrado Goiano, inspirados na arquitetura contemporânea portuguesa de Cisa e Aires Mateus, evoluíram para estruturas em concreto aparente, com fechamento de tijolos à vista, combinação pouco usual na arquitetura brasiliense. Atualmente utilizam madeira e aço em suas obras, diversificaram seu repertório de projetos, bem como suas obras, que ganharam outros estados. Estamos gravando este episódio diretamente do estande da Docol na Expo Revestir 2024, projetado pelos nossos convidados, os arquitetos Daniel Mangabeira, Matheus Seco e Henrique Coutinho, do escritório brasiliense Bloco Arquitetos. Juntos há 26 anos, eles seguiram uma trajetória consistente, lidando com o peso da arquitetura moderna brasiliense, inovando na materialidade de suas obras, na tecnologia e na singular geografia do Cerrado. São formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional de Brasília, a FAUNB, onde estudaram na metade dos anos 1990. O bloco já teve outras denominações anteriormente, mas se firmou como Bloco Arquitetos em 2014, em homenagem aos blocos das Superquadras de Brasília. Daniel, Matheus e Henrique, sejam super bem-vindos ao Betoneira. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bom, muito bom. Conseguimos, né? Conseguimos. Depois de muito tempo, estamos aqui nesse stand lindo na Revestir. Eu acho que vocês conseguiram, porque ano passado o stand também era em madeira e vocês fizeram um outro que usa os mesmos materiais, reciclável, né? A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Mas vocês conseguiram dar uma outra cara para ele. Muito legal, parabéns. Legal. 4 tá pilares a mais. 4 pilares a mais. 4 pilares a mais. É isso então, né? 4 pilares a mais. Não, eu queria agradecer o convite de vocês. Assim, a gente é super fã do Betoneira, a gente acompanha há muito tempo, né? E assim, é muito legal porque é uma conversa entre amigos. É aquela coisa que a gente conversa e a coisa flui, né? Então, fã do Betoneira e dos amigos que fazem o Betoneira. Exatamente, o trabalho dos amigos, né? Já são betoneiros. Bom, Matheus, Daniel, Henrique, eu queria saber, vou começar a nossa conversa, eu queria saber como que começou a parceria de vocês. Né? Imagino que vocês devem ter se conhecido na faculdade, mas assim, onde que uniu os interesses comuns, como é que iniciou? É muito curioso saber como que começa no escritório. Eu e o Daniel, a gente é da mesma turma, a gente entrou junto e a gente fez um cursinho pré-vestibular juntos, assim, sem conhecer um ou outro, assim, não conhecer mais de vista. E o Henrique é um ano, né, Henrique? Mais? Eu entrei em 92, entrei um ano antes deles. 1 ano e meio, né? Você entrou no primeiro de Entrei primeiro em 92. A gente entrou 1 ano e meio depois. Mas eu não sou mais velho. Poucos meses. Que fique bem claro que eu não sou mais velho. O Henrique, eu fiz uma disciplina com ele, assim, uma só, que foi uma disciplina de computação gráfica. Começando, eu lembro que a gente modelou o pavilhão de Barcelona. Era o exercício, né? E ele trabalhava já no estágio, nesse escritório. Eu trabalhava num escritório chamado Du Arquitetura, em Brasília, que eram de 2 arquitetos, que eram do Banco do Brasil, e resolveram abrir esse escritório. E faziam muito a parte de comunicação visual, né? Eles trabalhavam com sinalização. É importante dizer que na década de 90 em Brasília não tinha muito projeto para se fazer. Nem muitos escritórios. Nem muitos escritórios, então era muito difícil conseguir estágio. Acho que na década de 90 não tinha projeto nenhum para fazer em lugar nenhum no Brasil. Exatamente. Só tinha o UNB, de Universidade de Arquitetura. Por ano. Então era pouquíssimo, assim, o mercado era muito restrito mesmo. E a gente começou a fazer... Mas você trabalhava com o Daniel, você primeiro estava nesse escritório, aí depois o Daniel entrou nesse... Não. Eu entrei? Não, era o Henrique e a Ana Paula. Faz 26 anos. Isso provavelmente faz quase uns 30 anos. Né? Eu era o estagiário nesse escritório. A gente tinha uma sócia chamada Ana Paula. A Ana Paula, a gente ficou amigo. E a Ana Paula entrou como estagiária também nesse escritório. E aí a gente foi chamando o Daniel, depois chamamos o Matheus, acho que foi nessa sequência. Então a gente trabalhou junto nesse escritório um tempo, mas sem fazer arquitetura, porque eles praticamente não faziam arquitetura. Não, a gente fazia um projeto de reforma de banheiro. Agência. Não, mas o do escritório a gente fazia mais agência. Não, né? sim. A gente fazia
agência bancária, projeto de sinalização de shopping. A gente trabalhou no projeto de sinalização de aeroporto, a gente fez Manaus. O Sérgio Parada, né? Sérgio Parada era muito parceiro desse escritório. E a gente foi caminhando, fez algumas coisas comerciais e a gente começou trabalhando juntos, eu e Daniel inicialmente, fazendo o projeto de uma casa. Quer dizer, o Daniel pegou esse projeto, me chamou para fazer. Foi primeiro... na verdade, essa relação... A gente não... na verdade, apesar de sermos colegas de turma, a gente nunca fez trabalho junto na universidade. E o Henrique, apesar da gente não ter tido uma relação anterior, né, ao estágio, foi a primeira pessoa que, cara, o Henrique é super coordenado, uma pessoa sabe tal. E aí eu chamei o Henrique para fazer esse projeto. Depois a gente chamou a Ana Paula, que acabou virando sócia, e a gente chamou o Matheus, e aí ficamos os 4 trabalhando juntos durante a gente, antes de ser amigo, a gente primeiro começou a trabalhar juntos. Foi mais uma afinidade No fundo, a afinidade rolou no escritório. Profissional. A afinidade profissional veio antes da pessoal. Veio antes da pessoal. E esses caras que a gente trabalhou, eles eram muito organizados, assim, empresarialmente. Isso, de uma certa forma, influenciou a gente no começo. E a gente já se organizou como empresa. Tudo que a gente não aprende na faculdade, eles já estavam... A gente não tinha nem CNPJ. Mesmo, né? O escritório é a continuação do aprendizado da gente, isso aí. A gente não tinha nem CNPJ ainda, a gente já tinha logomarca, modelo de contrato, planilha. Isso ajudou muito, foi um início porque, bacana. Apesar de você começar a trabalhar junto, não ter muito trabalho, era muito organizado. O Henrique organizava planilha, como é que você vai fazer uma reserva. Eles eram muito abertos em relação a isso, então isso ajudou a manter isso andando. Você sabe que todo início de ano o Henrique chegava e falava assim: quais são as nossas perspectivas para esse ano? Nossas metas. O que é que a gente quer para esse ano? E a gente tinha que escrever. Escrevia. Era coach antes de ser modinha. Mas isso há 30 anos. Eu só brinco com o Henrique. Pô, Henrique, você tem que ser meu coach. Mas Mas ele é muito organizado desde sempre. sempre. O que a gente precisa conseguir esse Deixei ano? de ser organizado assim. Acho que foi a No fundo, influência. eles influenciaram você a não ser tão Tem organizado. um equilíbrio, né? Assim, Mas eu acho que a gente vive sambando mesmo. O escritório de arquitetura, ele vive na corda bamba do ateliê com o escritório profissional. Exato. Porque não dá, né? Não rola as coisas do jeito que a gente deseja sempre. Não, e a gente, acho que durante a faculdade, a gente talvez idealize um pouco de como é que é a realidade da profissão. E a gente hoje vê muito isso, essa influência que deu a tranquilidade pra gente, inclusive, amadurecer, né? Porque a gente saiu muito cru, acho que como todo mundo sai. E demorou muito tempo. A gente não, né? Todo mundo sai muito inexperiente a respeito, não só da profissão, né? Mas da relação da profissão com a sociedade, do real papel do arquiteto dentro de toda essa dinâmica capitalista. Então a gente sai completa. E a gente sai, de certa forma, a Universidade de Brasília deu para a gente uma liberdade grande de atuação, porque diferente da FAUSP, diferente de outras escolas que têm, de certa forma, uma linha de pensamento muito definida, a UNB, tivemos excelentes professores, mas não há uma linha de pensamento muito clara. Então, também toda aquela arquitetura pesando ali, né? Exatamente. Mas a gente não houve uma continuidade. Não é nem só isso, é porque, por exemplo, a gente teve aula com Silvia Fischer, que é nossa, né? E ela é super crítica a respeito. Então, a gente tinha os dois lados. A gente tinha arquitetos, professores que faziam uma arquitetura mais pós-modernas, né? Depois do modernismo. A gente teve grandes professores, como Marcílio Mendes Ferreira, que construiu os edifícios mais bonitos da cidade. Então, era muito amorfa. Era muito amorfa essa porque quando a gente lê a respeito da construção de Brasília, a gente imagina quem estava ali metido naquela experimentação maluca, aquelas coisas, né, no início da cidade, nas primeiras décadas ali, tinha um certo envolvimento com a academia, e depois aquilo ali, depois do golpe militar, muitos professores saíram, todos demitidos e tal, e não houve depois uma volta, né, um fio da meada, não se retomou aquela experimentação toda que havia no começo. Por que eu estou falando isso? Porque no início da nossa profissão, assim, o que é que a gente gosta? O que é que a gente quer fazer? O que é que a gente se identifica? A gente se identificava com tudo e a gente tinha uma relação muito grande, pelo menos as referências que a gente recebia dos nossos professores, a maioria era estrangeira, era europeia. Então a gente não conhecia, por exemplo, a arquitetura latino-americana, né? Então
essa indefinição para a gente, ao mesmo tempo, foi benéfica para a nossa atuação, mas também foi maléfica, porque o início da profissão a gente era muito perdido. E anos 90 foi aquela crise da Brasília crítica, Brasília pesada. Sim, assim, então a gente tem toda uma faculdade muito... Só até hoje tem. Sim. Até hoje tem. Não, mas era assim, eu lembro que a gente Raul foi na Gentiloni, universidade que sem nenhum tipo de relação familiar com a arquitetura, muito cru. E você já chega ouvindo falar mal da cidade ou daquilo que você de repente admira, você fica tateando sem saber o que você vai se referenciar. A gente teve aula com o Cláudio Queiroz, que é um cara que trabalhou com o Niemeyer. Então a gente pegou ainda uma geração que teve essa conexão com o início da cidade, mas ao mesmo tempo aquela crise toda dos anos 90, né? De ter entrado isso e ter começado a nossa, sei lá, educação nesse ambiente. Que, ao mesmo tempo, aquilo que você falou, o edifício, né, que pra gente é o meu edifício favorito na cidade até hoje, aquele peso, aquela coisa incrível ali, ao mesmo tempo uma crise. O edifício do Minhocão. Do Minhocão, do Instituto Central de Ciências, que é né, Sim. incrível, e a Faculdade de Arquitetura, inclusive, é a única que manteve o vazio, né, porque é uma estrutura. Então, assim, então acho que isso também fez com que a gente, no começo do trabalho, trabalhando junto, a gente não soubesse exatamente o que a gente queria fazer, o que a gente estava fazendo. A gente não estava trabalhando com arquitetura nessa época, fazia projetos de sinalização, uma coisa muito... E pior do que isso, a gente não sabia a qualidade dos professores que a gente tinha, porque o Marcílio Mendes Ferreira, que é esse cara que a gente idolatra hoje em dia, na época a gente sabia que ele fazia edifícios residenciais, mas a gente não sabia não sabia reconhecer a qualidade da edificação. Sim. Entendeu? Então, os próprios professores não falavam a respeito da sua produção, não mostravam a produção que era feita em Brasília na época. Então, a gente só olhava, eu costumo dizer, a gente tinha uma hipermetropia arquitetônica, sabe? A gente não conseguia ver nada perto e a gente só olhava para longe. Era uma coisa muito estranha, assim, e hoje em dia a gente recuperou muito isso. Isso que eu queria perguntar para vocês também, porque trabalhar em Brasília, com a arquitetura moderna ali, com esse peso todo e essa hipermetropia que você falou. Como que foi para vocês encontrar esse caminho de criar uma linguagem própria ou... André, a gente tem em Brasília uma excelente qualidade arquitetônica feita fora do eixo monumental. Apesar de eu achar lindo o eixo monumental e a gente passar quase que diariamente e ver, né, agora no prédio do Lelé diariamente, quem influenciou o nosso trabalho, eu acho que foram esses grandes arquitetos que trabalharam na construção de Brasília inicial, mas que não são tão reconhecidos. A gente tinha uma noção de onde a gente estava, assim. Então acho que ao longo dos anos isso aí talvez olhando, foi amadurecendo. A gente hoje tem até um canal que a gente raramente consegue atualizar, que a gente fotografa essa arquitetura, descobre o autor. Como é que chama o canal? No Brasília Moderna. No Não é canal, é uma conta, né, no Instagram. Que a gente fotografa nossas fotos mesmo. Hélio Shoa, próprio Marcílio, e a gente fotografa isso da arquitetura do dia a dia, né? Entre quadras, equipamento, biblioteca comunitária do Niemeyer, que ninguém conhece. A gente, de quem é isso aqui? E aquilo ali, eu acho que assim, a nossa maior influência hoje são essas obras e esse olhar que a gente meio que foi, ao longo dos anos, aprendendo com isso, aprende ainda, né? Então, eu acho que esse acervo pra gente é muito caro, assim. Nossa, dentro de uma superquadra tem uma miríade de coisas menores. E quando quem você fez a escola, tem uma coisa, Marcelo, a capelinha. Eles trabalhavam com uma escassez, né, de tempo e de recurso. Tinham que produzir muito bem em pouco tempo e tanto é que são edifícios que até hoje são edifícios quase que contemporâneos. Isso é impressionante. Sim. Você olha a qualidade de arquitetura existente. Não envelhece. Envelhece bem. Envelhece bem, tá certo. Entendeu? Ela passa, você vê que é uma arquitetura de época, você vê que não é contemporânea, mas até hoje é uma arquitetura bonita, é uma arquitetura bem... Tem dignidade. Tem dignidade, isso é importante. Eu vou pegar um pouco esse gancho e falar da questão da influência. Influência é uma palavra, é muito complexo de falar isso no meio arquitetônico. Quando eu estava fazendo o meu doutorado sobre o Franz Repp, essa questão de influência, era uma coisa assim que eu conversava muito com o meu orientador, que era o Abílio Guerra. Mas assim, a gente sabe que a arquitetura de vocês, principalmente relacionada às casas, às habitações unifamiliares, ela tem algum quê de influência da arquitetura contemporânea portuguesa,
tem um quê de influência da arquitetura sul-americana, a trama de tijolos que faz aquele véu nas casas, e tem também uma questão do bioma do cerrado, sempre como um pano de fundo, como um microclima. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que funciona essa questão destas influências, vou chamar assim, dessas inspirações, para não falar influência. Isso é uma coisa que é legal, porque a gente conversa muito entre nós sobre isso, né, e com as pessoas também que a gente consegue visitar as nossas obras e tal. E eu acho que vem de todos os lados, né? E ao longo do tempo, eu acho que a gente, como eu comentei, a gente não tinha essa prática de fazer arquitetura mesmo no começo da carreira, e ao longo do tempo a gente se envolve muito nas obras, a gente acompanha todas as obras até o final, então assim, a gente não toca a obra, mas a gente fiscaliza, faz essa coisa de estar lá. E com o tempo a gente foi aprendendo, talvez, como é que as coisas funcionam melhor, né? O que a gente conseguia tirar partido, é como se a gente estivesse ao longo dos anos desnudando as camadas e chegando ao que a gente achava essencial por experiência mesmo, erros e acertos. Mas assim, muita coisa que a gente vê, por exemplo, outro dia a gente estava conversando sobre uma casa chamada Berezovsky, né? Alguém perguntou, essa casa parece isso. Caramba, a gente começou a se conversar e aí eu comecei a ver, poxa, isso aqui... Eu tirei uma foto de uma bibliotecazinha do Neymar que tem perto da minha casa e falei, cara, isso aqui a sequência dali das vigas e ele usa uma estruturazinha metálica entre as duas e a gente usou uma laje de concreto. Então, sabe, é como se você pegasse aquilo ali e tentasse meio que pegar o fio da meada e seguir, assim, sabe, de alguma forma. Processo. Então, isso pra gente é super tranquilo, assim, de falar. A gente uma vez viu até uma palestra de uns arquitetos peruanos que eles mostram o projeto e mostram a genealogia. A inspiração. De onde veio, cara, isso aqui é mais ou menos daqui. Assim, super de boa, sem isso ser, né? E a gente achou legal, assim, achei interessante, porque é isso. Mesmo, né? Não existe assim você começar do zero, assim, você, né? A gente fala original e vem de alguma origem, né? Então é isso, assim. E eu acho que tem uma coisa... Tem uma coisa interessante, acho que é o Aldo Rossi que fala no Autobiografia Científica, que ele fala uma coisa assim da arquitetura ser quase como uma exposição num museu. Tipo, ela fazer sentido, um processo, assim, você continua, você está andando e as coisas continuam. Acho que você falou isso, né? É referência, é influência, sim, mas pegar nessa linha e o que vem depois. Eu gosto mais, eu gosto da palavra referência. Referência, sim. Essa palavra, e é interessante essa pergunta porque, por exemplo, na época de faculdade, a gente tinha acesso à arquitetura que era produzida fora de Brasília através de revistas que vinham mensalmente. Eu lembro que eu ia para a biblioteca da UNB para esperar, l'Architecture d'aujourd'hui já chegou, que era a revista internacional que a gente, né? Então, mensalmente a gente tinha acesso a 50 páginas. Hoje em dia a gente tem acesso a milhares de páginas. Então, isso também foi um canal que a gente achou para entender o que poderia ser produzido dentro de uma realidade nossa, com uma cultura diferente, mas com um meio de produção semelhante, com materiais semelhantes, muito distintos do que acontece na Europa. Então, a arquitetura portuguesa foi esse link, eu achei, porque tem uma relação não só cultural e etc., mas também um pouco de produção arquitetônica, de materialidade. É uma coisa que a gente consegue... Você fez uma viagem até Portugal e conheceu o CISA, né? Eu fiz na época, eu fui participar da congresso da UIA. Sim. E aí o Sérgio Parada falou, olha, eu estou indo para o congresso da UIA também e vou passar no escritório do CISA. Aí eu, cara de pau... Colou nele e falou, também assim, vou. Olha, eu quero ir também. Sim. E a gente visitou, tem histórias hilárias a respeito disso, mas... Não, e depois tem a história do Sotomura vindo pra cá e vocês indo com eles pro Serra Dourada. Pro Serra Dourada. Eu também cara de pau. Boa. Cheguei pra Ivelisse. Olha a dica aqui, pessoal. Tem que ter o cara de pau, né? Porque a Ive Velisse Grunol falou, vou levar o Soto de Moura no Serra Dourada. Aí disse, caramba, que legal. Eu já querendo me convidar, né? Eu disse, mas vocês estão indo como? Não, a gente alugou um Fiat Uno. Eu disse, não, vocês não vão levar um Fiat Uno. Por favor, vocês vão comigo, eu dou carona pra vocês.
A gente disse, qual é o seu carro, né? Foi literalmente isso, e aí a gente foi pro Serra Dourada. Foi uma experiência O evento do carro que reuniu o Santos Moura e o Paulo Mendes da Rocha no Cine Brasília. Então era Niemeyer, né? Olha que É legal. incrível, cara. É incrível. Também foi uma experiência incrível. Teve um momento no Serra Dourada que o Souto de Moura chegou para todo mundo e falou assim, eu quero ficar sozinho. Verdade. Olha Sozinho, só. caminhando. Me parecia- deixem aqui. Mas de uma maneira muito simples, né? Porque Sim. ele é muito simples, ele é muito... Então foi lindo. Mas é legal, cara, essa conversa de referências é muito infinita, vai né? Assim, pra- vai... Queria conversar um pouquinho com vocês daí agora sobre detalhes da arquitetura, que é uma coisa que eu... Detalhes tão pequenos. De nascimento. Assim, o que é... Eu tive já a oportunidade não só de visitar obras prontas, como visitar obras em construção. Visitou a Casa das Praças, a Casa da Vila Rica, Casa Vila Rica. que é uma casa assim, eu lembro, a Rosário, minha mulher e sócia, falava, tipo, acho que é uma das casas mais incríveis que eu já visitei, e eu acho que realmente é, assim, tipo, não só pela obra, como pelo contexto dela, como ela está implantada, a conversa com o paisagismo. Mas eu queria falar que a gente observa um cuidado muito rico nos detalhes das obras de vocês. É o rendilhado dos tijolos trançados, a Casa dos Tijolos Brancos, agora outras obras também que vocês têm explorado muito os tijolos. Aberturas zenitais incorporadas na estrutura de concreto também. O mobiliário também integrado à arquitetura, quer com concreto, quer com tijolo. E o paisagismo do Cerrado compondo essa arquitetura e essa composição de material. Como controlar, como conseguir esse resultado, né? Queria que vocês contassem um pouquinho como que é esse acompanhamento do dia a dia nas obras, porque realmente a gente falou, né, de materiais simples, de materiais que são daqui, de coisas assim, mas é esse acompanhamento que traz esse requinte, esse cuidado que a gente enxerga na produção de vocês. A gente começou projetando, assim, os primeiros projetos que a gente fez eram projetos de arquitetura de interiores, né? Então a gente começou antes fazendo arquitetura de interiores, a gente aprendeu muito assim com isso, de olhar o espaço e olhar mais aproximado, né? Eu acho que talvez isso, a gente, quando começou a fazer arquitetura, a gente naturalmente conectou as coisas, a gente vê isso como uma coisa só, né? Inclusive quando a gente olha, né, onde a gente está agora, que é um projeto temporário, também é outra coisa, né? Então mas a gente costuma ver e comentar que a gente vê tudo como uma coisa só, com, né, características específicas, mas é uma parte de um projeto. Então, essa coisa do controle, para a gente, sempre foi uma preocupação. Não é que a gente consegue sempre, né? Mas é uma preocupação que está lá. Então, a gente olha desde o início, está muito presente na obra sempre, né? Está muito preocupado com como é que vai fazer, como é que vai gastar. E isso acaba, de uma certa forma, amarrando as coisas todas, né? Tem uma coisa, André, que a gente tem que projetar não apenas pensando no cliente, no local, mas qual a qualidade da mão de obra que será utilizada para... Não adianta a gente projetar uma casa que será construída na Suíça ou que vai construída aqui, porque a perfeição não vai existir. Então, essa casa, Vila Rica, que eu acho que é um ponto de curva na nossa produção, que foi muito importante para as casas que vieram posteriormente. Um ponto de inflexão, né? Um ponto de inflexão. A gente sabia que a imperfeição estaria atrelada à arquitetura através de um jeito muito natural. Então, não adiantava a gente fazer um detalhe muito pequeno, porque a gente sabia que a inexecução disso ia nos frustrar. Então, a gente já pensou, de certa forma, no processo construtivo como gerador do projeto, entendeu? Então, isso foi muito determinante. Isso é uma coisa que a gente sempre também tenta ver, né? Porque... Mas eu acho que essa casa fez a gente perceber isso, entendeu? Fez a gente pensar, cara, não adianta a gente detalhar 200 mil páginas, porque o cara não vai ler. Depois, quando chega lá... E às vezes, a gente até lê, mas não entende. Ou entende e não concorda, ou vê e faz diferente porque não é o que ele costuma fazer. Mesmo estando na obra, né? A gente vai na obra, eu amo obra, assim,
Então, eu poderia andar de carro o tempo inteiro, ir de uma obra para outra, mas eles não permitiram. Então, e também eu não gosto, apesar de adorar acompanhar a obra, eu não gosto de gerenciar a obra. Sim, então, tem uma mas eu coisa entendo diferente. completamente isso aí. Uma coisa é, sei lá, outra coisa é falar, vem quantos quilos de cimento, vem não sei o quê. E outra coisa é falar, tá quem. errado, faz, né? Esse acompanhamento de obra, obviamente, é lugar comum falar que a obra melhora o projeto, mas não é só uma questão de melhorar o projeto, é questão de se adaptar, é de adaptação do projeto à obra e vice-versa. E isso ser um fator na criação. Exato. Vocês estão falando da Casa da Vila Rica, de pensar nisso, mas eu acho que tem uma casa, se eu não me engano, é anterior, que é aquela casa que é uma construção, que a gente conversou falando, quanto custou um metro quadrado dessa casa? Que era aquela casa com os blocos cerâmicos, na laje dos blocos cerâmicos aparentes. Acho que ela é depois. Ela é posterior. É posterior. Ela é uma casa assim, ela é muito barata. Sequinha de tudo, assim, e acho que isso também reflete no processo criativo. Total. Agora, vale comentar as experiências anteriores que deram errado. Também importante. E a gente não fala isso, né? Não, mas é a bacana gente teve fazer essa... alguns momentos de início de carreira de a gente também inventar detalhes, né, brises e algumas soluções que arquitetonicamente você parece interessante, mas que às vezes o cliente corta ou não entende. Então isso trouxe reflexões importantes para o escritório, né? O que é Hoje a gente essencial, simplifica muito já pensando na A execução. gente se frustrava às vezes com uma coisa que o cara cortava no final, acabou o dinheiro, cortou. E a gente começou a pensar assim, o que a gente pode fazer para não ser possível cortar Sim, nada? Tem uma mesmo frase que corte também não descaracteriza a casa. Exatamente. Tem uma frase do Mário Pedrosa que fala a respeito de dieta funcional na arquitetura. E a gente costuma utilizar isso, uma dieta de função mesmo. Assim, primeiro- Isso está fazendo sentido? Se a gente tirar, vai fazer muita falta no projeto? Então vamos... É a dica da Chanel antes de sair de casa. E é engraçado. Que é básico. Sabe que às vezes você quer fazer uma graça, né? Outro dia eu, mexendo lá num projeto, inventei uma pintura diferente, mostrei para eles, cara, isso tá uma merda. Também a autocrítica ali. Três deve ser isso uma é briga, muito, né? Porque dois acabam A gente ficando briga contra muito. um e... Mas na verdade é por isso que briga funciona, com se nem ficar respeito. empatado, não ia rolar. É por isso eu entrei. Mas é bacana você não ter o milindre, né? Porque às vezes você fica milindrado. Sim. Pô, não deixam criar, não deixam fazer uma graça. Não, mas se você refletir, você vai ver que aquilo realmente não faz sentido. Exatamente. E quando não faz sentido, não é importante. O primeiro pra que a nós. gente fez assim com essa ideia e depois a gente meio que escolheu foi aquele edifício. A gente fez um edifício em 2009 que até hoje é o maior edifício que a gente fez. E era engraçado, porque a gente estava lidando quase sempre com o cliente final, o cara que vai morar na casa e tal. E isso era um grupo de 10 pessoas que eram investidores, assim, num terreno, enfim, toda uma história ali. E um deles era filho de um ex-professor nosso. Ele que falou, vamos contratar os caras. Mas os outros não queriam saber de arquitetura, eles queriam saber de quanto iam gastar. Aí a gente falou, cara, a gente não vai poder falar, vamos falar de quanto a gente vai gastar, entendeu? Vai gastar tanto e tal, e aí o que a gente vai fazer vai ser o que a gente está a fim de fazer, mas a justificativa que está por trás é essa. Então, e aí a gente vai vendo, e vamos fazer de um jeito, quando a alvenaria estiver pronta, não tem que cortar. E foi isso que aconteceu, entendeu? E aí, a partir disso, a gente meio que começou a usar essa estratégia, lógico que em graus diferentes de complexidade, e que tem ajudado a gente para projetar melhor e talvez realizar essas coisas, né? Mas é uma preocupação sempre que a gente tem de olhar o que dá para fazer, qual o detalhe que é pertinente ou adequado, né? Agora, uma dúvida que eu tenho, vocês acabam analisando sempre as fichas técnicas dos projetos, vocês usam assim, tipo, o calculista é quase sempre o mesmo, a construtora também, eu não sei se ela se repete, mas deve ter um mestre de obras que vocês devem achar um jeito dele participar da obra, porque ele é que vai cuidar lá dos tijolinhos, Sim. não sei, uma coisa assim. Tem essa vocês acabam influenciando no... Porque uma coisa é fazer um projeto, outra coisa é como construir essa coisa. E acho que o arquiteto, o trabalho dele não para só no projeto, para também de como que ele vai estruturar ou influenciar para que a obra no final chegue íntegra,
chegue mais ou menos como vocês tinham pensado, né? Ou como a gente tem essa relação com algumas construtoras e empreiteiros e mestres, a gente, quando está projetando, Você já sabe a gente quem liga é. pro cara. Ah, sim. O que você acha isso aqui, essa espessura, como é que a gente faz? Ótimo isso, porque tem muita gente que ouve a gente, nossos espectadores, telespectadores, que às vezes são recém-formados, são alunos, ou são caras que já têm um escritório, mas é bom essas dicas, porque é isso aí que contribui para o universo da produção da arquitetura. A gente não tem muito controle da escolha do profissional que o cliente vai... A gente indica, obviamente. Às vezes a gente tem boas surpresas e... Mas a maior parte das vezes tem... A maior parte das vezes é benéfico, o tipo de relação que a gente tem. E essa relação com o profissional, engenheiro, calculista, né, de instalação e etc., acontece antes do projeto. Então, quando a gente já projeta, já pensa, cara, vamos conversar com o Juliano, vamos conversar com o Hélio, com o Luciano, tá, a respeito desse projeto, para saber o que é que a gente pode fazer. Né? No caso aqui foi a ITA, né, que fez a Docol. Então, e isso, de certa forma, acaba influenciando também o cliente, porque a gente conversou com o Luciano ou com o João Pini, e ele está orientando o que é melhor a gente fazer com essa modulação. Então, quando a gente fala isso para o cliente já, de certa forma, já sente a confiança. Eu vou pegar um pouquinho esse gancho. Vou pegar o gancho de parceria. A gente observa também nas fichas técnicas que vocês estão trabalhando muito com uma paisagista, que é a Mariana Siqueira. E é muito legal, acho bacana o trabalho, essa parceria de vocês, onde ela, principalmente nas casas do Cerrado Goiano, que ela usa espécies nativas do Cerrado Goiano. Então fica parecendo aquele mato organizado, que é diferente um pouco daquele paisagismo meio tradicional. São as mesmas que as pessoas plantinhas. esperam normalmente como você fala paisagismo. E fica lindo, e acho que tem muito a ver com as casas de vocês, né? As casas meio espraiadas, volumes prismáticos, cores, ou é branco, ou é um rendilhado de tijolo. E essa vegetação, eu acho que ela está muito integrada na obra. Como é que funciona essa parceria com a Mariana? A Mariana a gente conheceu numa matéria que ela fez para projeto. Ela escreveu um artigo para a UA. Naquele tempo, né? Ela era naquela época. E ela escreveu um artigo sobre a gente. E a partir daí a gente ficou sabendo que ela trabalhava com paisagismo, tinha feito trabalho fora também. E estava se enveredando para conhecer o Cerrado, porque ela fez um trabalho em Brasília onde ela não conseguia achar espécies nativas. A partir daí surgiu a curiosidade dela tentar fazer com que essas espécies pudessem ser reproduzidas para uso paisagístico. Só que não é só isso. O que eu acho legal da Mari é que ela conseguiu, pelo menos para mim, eu imagino que para outros arquitetos também, porque ela tem trabalhado bastante, fazer com que a gente entendesse que a paisagem, né, o paisagismo, pudesse ser apreendido através de um outro olhar que não da floresta tropical, amazônica, exuberante, verde, marxiana. Então, a gente tem uma qualidade de detalhe nas plantas naturais, né, do Cerrado, que, por exemplo, quando a gente vai, ela até usou esse termo, a gente vai para o Arizona, a gente vai para um deserto americano, a gente acha lindo aquilo tudo seco, mas a gente não está acostumado a achar bonito o Cerrado quando Sim, o Cerrado que é lindo, né? É lindo. Só que ela conseguiu mudar essa visão, entendeu? É ainda muito difícil conseguir espécies nativas, e ela tem trabalhado com um mix de espécies exóticas e nativas para fazer com que isso aconteça. Só que com a espécie adaptada ao clima, a gente gasta menos água, né? A gente tem todas as outras questões envolvidas nisso. Agora, essa parceria com a Mari, que inclusive acontece na minha casa, e eu entendo a importância disso, da gente mudar o olhar do que circunda a casa, para entender que o paisagismo não precisa estar verde o tempo todo. E de certa forma tem a ver com o que a gente acredita também para a arquitetura. Não precisa ser, é uma mudança, assim, para a gente que trabalha em Brasília, é uma mudança meio que de olhar, de valorização, né? E tal, e não tentar importar alguma coisa, tentar ver beleza do que tem ali.
De certa forma, a gente viu similaridade com o que a gente acredita também. E começou na Vila Rica, foi a primeira. E assim, contou com uma cliente, que é a Ilka e o André, um casal, que são muito compreensivos, porque aquilo ali... É experimental. 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 Pode dar certo, pode não dar. Pode dar certo ou não. Também Esse tem era um o ponto. perfil do Instagram da casa. Até eles criaram o perfil da casa, exatamente. Mas acho que toda a obra da gente é meio empírica, né? É. Pode dar certo, tanto E ela foi muito arquitetura, clara paisagismo, com o cliente. qualquer coisa. Ela foi muito clara com o cliente, olha, isso aqui é a primeira vez que eu estou fazendo, pode não dar certo. Sim. Não, mas vamos lá. Porque aí o que o André compraram a ideia. Eles disseram, poxa, é isso que eu quero. Eles tinham terreno há muito tempo, eles gostavam de ir lá, eles não tinham casa ainda, mas eles iam lá olhar o terreno. Eu lembro que a Mari mostrou pra gente uma paisagem de uma paisagista que fez no Fazano, eu esqueci o nome dela agora. E mostrou Isabel do Prazo? É que fez o Fazano? Do Uruguai. E mostrou o Pierre Udolph. Sim. Né, uma arquitetura paisagista naturalista, que na verdade parece natural, mas não é muito bem pensado. Muito ali. Então ela ensinou muito pra gente. A gente fez a Casa Palicura da família dela, que também criou um Instagram, que é um instituto, né? Que também é um instituto. Que a casa no plano inclinado. Começou com a ideia dela ter um escritório e uma casa de fim de semana, mas os pais dela meio que acabaram se mudando pra lá e mudam. Moram parte do tempo lá. E do paisagismo acho que tá fazendo o pessoal não querer. Exato. Então, assim, seria muito interessante aquela casa, por exemplo, quando a gente começou a conversar com ela falou, a gente meio que trabalha muito junto também. A gente fala, vamos reaproveitar a água de chuva então, porque tem a época seca de Brasília, a gente armazena, a gente aquele telhado ali, ele tem várias seções. Aliás, ali. A estrutura da ITA também. Da ITA foi a primeira vez que a gente trabalhou com a ITA aquela vez. Recolha d'água no meio. Com uma coisa. Tem a queda d'água, aquela forma meio triangular, que é onde coleta as águas. E que estabiliza a estrutura, né? Então foi muito legal, aquele trabalho foi o... Mas acho genial essa interação. Né? Essa interação. Porque tem gente que trata o paisagista como uma coisa meio depois, secundária. Faz a casa e depois vai o paisagista e põe. Eu acho que é fundamental ter essa interrelação. Mas não falo só, e com todos os profissionais. Por exemplo, tem um profissional que a gente trabalha em Brasília, que é o Juliano, que faz arquitetura, faz estrutura e instalações também. Então, quando a gente está pensando a quinta fachada, cara, onde é que a gente vai colocar esse boiler? Essas questões práticas que às vezes não são demonstradas numa foto. Equipamento de ar-condicionado, onde é que vai descer a tubulação? Então, essa interação, ela acontece todas as fases do projeto. A Casa dos Pórticos que você mencionou, a lajezinha, a laje mista que está embaixo, aquilo ali, pra gente, ela tá pendurada nas vigas, ela não tá apoiada, né? E aquilo ali foi assim, a gente nunca tinha feito. E é um cara que é um dos construtores que a gente trabalha recorrente, várias vezes, que já trabalhou várias vezes, que é um cara muito inteligente, enfim. E ele é que sugeriu a forma de fazer aquilo, entendeu? Então e aí para fazer aquilo tinha que ter concretagens meio para você conseguir unir as duas coisas. E o friso que é necessário para você marcar as duas concretagens. Então, pra gente, a gente vê isso, sabe, desde o paisagismo a gente tenta trazer nesse... E teve uma coisa que vocês comentaram, que antes até de ir para a próxima pergunta, mas é que me veio assim, a imagem que a gente tinha do paisagismo, esse paisagismo verdejante, essa mata atlântica, isso é uma sudestinização do paisagismo, né? Se você olhar o que é o paisagismo então do Centro-Oeste, quando a gente visitou a Vila Rica, um dos comentários que ficou comigo foi: a poda é feita com fogo. Você tem que queimar para podar. Tipo, são outras técnicas, é um outro entendimento. Então, outro bioma abraçar, e que com as suas particularidades. Local. Isso é muito interessante. Assim. Mas isso também está dentro do inconsciente brasiliense. Porque, por exemplo, o paisagismo do Itamaraty, que é espetacular, Burle Marx, não tem nada do Cerrado ali. Então, o Burle Marx, apesar de ter sido genial, os projetos que ele utilizou, que ele fez em Brasília, ele não utilizava muito espécie nativa. Ele até importava espécie da África, que tinha a ver com o bioma, né, com o clima nosso, mas não espécie nativa, porque não tinha. Sim. Não tinha, né, quem visita o sítio dele, lá em Mangaratiba, vê os experimentos dele. Quem mora, por exemplo, no plano piloto, se a gente for falar ali do centrão, não vê Cerrado, assim, perto.
porque a cidade não tinha essa ideia de incorporar isso ao projeto, né? Então, e eu acho que as gerações mais novas, que a gente, o pessoal que trabalha com a gente, que nasceu lá em Brasília, né? Porque eu não sou nascido em Brasília, eu fui pra lá novinho, mas não sou Aliás, nascido. só o Henrique é nascido em Brasília. Lá. Eu sou brasileiro. Existe já... Daniel de Ilhéus, Itabuna. Então, Mateus existe... do Rio. Eu sou de Niterói. Existe essa... Tudo vizinho, você errou Tudo tudo. vizinho, você viu que eu tava tudo jogando Tá perto. próximo. Você vê que essa geração mais nova já começa a ver isso com outros olhos. Eu acho que um pouco do trabalho da Mari e outras pessoas que têm feito isso, essa mudança de olhar, tem acontecido, sabe, um certo orgulho do cerrado, daquela coisa seca. As pessoas começam a ver beleza nisso, que não era assim quando eu era mais novo, cara. Então é bonito ver. Parabéns. A gente teve um momento muito bacana no final do ano passado, que foi o lançamento da Monolito, né? A revista editada pelo Fernando Serapião, uma monografia sobre o trabalho do Bloco. Inclusive foi também o lançamento na Docol, né? Na Casa Docol, ali na Gabriel, aqui em São Paulo. E essa revista tem um texto onde ressalta a ironia que na única cidade onde a habitação coletiva ela foi pensada como fértil, o fenômeno da recente valorização da arquitetura pelo mercado imobiliário, uma coisa meio... A gente até já teve o Otávio Zardos aqui para conversar um pouco disso aqui no Betoneira, mas não vingou em Brasília. Vocês têm isso em perspectiva de projetar um prédio em Brasília, um prédio de habitação em Brasília, se dependesse de você? E depois eu queria perguntar também como que foi o processo de fazer a revista, porque também é voltar a olhar, peraí, o que a gente mostra, como a gente mostra e qual que foi esse nosso caminho aqui. André, a gente tem um costume, sempre quando a gente fotografa e quando a gente começa a pensar esse material para divulgação, a gente analisa o projeto desde o princípio. Então há um entendimento, cara, por que a gente fez isso? Não é nem uma autocrítica, é uma autoanálise, né? De compreender o projeto. Então esse processo faz com que a gente às vezes consiga conectar um projeto ao outro e isso ajudou muito na revista, sabe, para Monolito. Era um sonho nosso, né? Que era Monolito. Era um sonho. A gente participou de uma edição que foi de Jovens Arquitetos. Jovens Arquitetos. Quando a gente era jovem. A gente nem se chamava Bloco. Não Era somos Domo, nós, era Domo. Era Domo Arquitetos. Era Domo Arquiteto. Na época Essa é uma história boa, eu lembro dessa também. Doma ainda estava na Paula. Não. Ana Paula vai embora em que momento? Foi em 2008. Na Paula vai em 2008. 2008. E Em você 2008 não a era gente até tinha o bloco ali no... Como Doma ainda? hall Tava ali. sondando. Porque essa separação foi uma coisa um pouco... não foi muito suave, entendeu? Então a gente meio que escolheu rápido o nome para mudar ali o contrato social e nunca estava feliz com isso. Eu estava lá assim, poxa, não é isso, né? A gente recebia correspondência assim, Dominus Arquitetura. Senhor Domo. Do Homo. Nunca Nunca acertaram. o Domo Não, mas eu acho que isso, não. eu acho que isso também, a gente não estava maduro naquela época para assumir a persona. Então, eu fui mais chato. Eu falei assim, cara, bloco, naquele momento eu não me personificava, né? Eu achava que o bloco era muito pesado, por incrível que pareça. E eu fui o chato, falei assim, eu não quero bloco. Não vai ser. Eu falei... Aí, E aí a gente fez numerologia, aí o Domo apareceu. Nossa, Feng Shui, numerologia e Numerologia. Você acha que Era uma amigo amiga daí como? da mãe do Daniel. Ou da mãe do Mateus. acho que era mais Da mãe do Mateus. Eu só queria fazer uma pergunta. Você está tomando água nesse copo? Esse copo é uma iniciativa de vocês, além Não, do isso stand? foi iniciativa da Docol de reuso e a gente que desenhou. Ah, que legal. Olha aí. Faz Do stand ao copo. Faz O stand é o copo, olha Faz aí. o jabá do copo. edifício pô. Do edifício ao copo. É, do difícil ao Do copo, detalhe. cara. Olha só. Isso aqui é ir no detalhe. É isso aí, pô. Caramba, mas a gente meio que se perdeu aqui. Mas você estava falando do A bloco. história da Monolito. Da Monolito. Então teve isso, a gente sempre escreve texto. A gente acaba um projeto, a gente escreve um texto sobre o projeto e a gente troca entre nós, assim, como é que foi e tal. Isso ajuda a gente, inclusive, a pensar no próximo projeto e o que a gente hoje, assim, como a gente já tem uma obra de casas e algumas edificações já um número relativamente, sei lá, médio, a gente consegue ver o que uma coisa, sabe, influenciou a outra, aquela coisa de que a gente estava falando, né, das linhas e tal, né. Então, isso quando a gente foi começar a Monolito, foi como se fosse uma reflexão, que a gente pegou esse material, botou na mesa
escolher, que ele, né, o Fernando A gente deixou ele... Ele também, né? A gente fez muito pouca interferência, assim. Então, foi muito legal pra gente olhar aquilo ali, assim, poxa, que interessante, né, como é que vai e tal. E sobre a pergunta que você falou dos edifícios, a gente gostaria muito, assim, realmente, o que acontece lá é que a cidade cresceu, acho que a Monolito até aborda isso também, de que ela cresceu de um jeito que a gente tem muito trabalho de casa, que eu acho que acontece diferente aqui, o jeito que acontece. São casas urbanas, assim, são casas dentro da cidade, que a pessoa mora ali, não é condomínios também, né? Mas assim, a gente... São casas de veraneio ou casas... não é de veraneio de fim de semana, assim, é casa do dia a dia. E diversas escalas também, porque tem aquela mais fininha... Por exemplo, a Vila Rica tem uma área rural, mas Vila uma área rural relativamente próxima. Então, o contexto lá permite isso. E a gente sempre vê essas casas como uma experimentação para coisas maiores. A gente sempre foi com essa ideia, né? Já fizemos várias tentativas ali e ainda não rolou. E não rolou. O Brasil realmente ainda é muito conservador nesse aspecto, apesar de ter o acervo que tem. Então, a gente acha que em algum momento vai acontecer. É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente está junto há tanto tempo porque a gente não é ansioso. A gente espera as coisas acontecerem. Então, se não aconteceu ainda, em algum momento vai acontecer. Mas você estava contando também que tinha o bloco, você não gostava do então, bloco, tinha o bloco. E o nome não vinha. Aí rolou um júri do Ópera Prima, não foi esse? Que você conversou sobre esse assunto? Cara, eu fui jurado no Ópera Prima e aí a Ivelisse chamou a gente, né, o escritório, eu representei o escritório. E numa mesa estava eu, Carla Joaçaba, o Bruno, do Arquitetos Associados, e o Fernando Fortes, do FGMF. E aí a Carla perguntou, vem cá, por que domo? Ela foi incisiva. Ela é, né? Conhece Aquele jeito dela. Ela deve ter perguntado isso. Você já... Não, ela olhou assim, a gente não... Oi, prazer. Oi, prazer. Por que domo? A sua justificativa... E aí, a minha justificativa não foi convincente para mim mesmo. Olha, nem você nem eu. A gente já vinha com esse incômodo e aí também eu da comentei com ela assim, olha, mas o nome que eu queria era Bloco, só que aconteceu... Aí ela botou a mão no meu ombro. Mas o que o Henrique não quer... Ela botou a mão no meu ombro e falou assim, muda para Bloco. Nossa, olha, aí o Fernando também falou, cara, muda para o Bloco, é muito melhor. Quando a gente foi ver, a gente falou, cara, alguém deve ter registrado isso, porque tem tudo a ver. Os endereços lá não tem nomes, o edifício. É bloco A, bloco 1, 2, bloco 3. Cara, alguém deve ter registrado assim. A marketing é fácil, né? Tem bloco em todo lugar. E tinha outro momento. E também vai do edifício ao bloco. Ao bloco e de construção. Momento, a gente estava começando a fazer os projetos inteiros, completos dentro do escritório. Era arquitetura, instalação, estrutura. Então tinha uma questão de envolver outros profissionais também em um contrato apenas. Era um guarda-chuva que a gente fazia. Então tinha um bloco de profissionais. Tinha bloco de residência, tinha bloco com material de construção. Que é bloco? É bloco. Mas aí nesse momento, eu já comecei a encarar isso estrategicamente. Eu tive uma visão, falei assim, cara, o momento, se é para mudar, vamos mudar agora. Sim. Porque eu pensava nas coisas práticas, né? A gente estava 6 anos com o nome, papelaria, publicação no ArcDaily. Um monte de coisa, cartão. Eu falei assim, cara, como é que a gente vai mudar? E aí surgiu esse momento, eu falei assim, cara, é agora. E eu comecei a entender que o bloco, já comecei a assumir a persona. A internacional. Daí soltou ali na numerologia, falou isso. Então, aí já não teve mais Feng Shui, aí consultou o Buda. Como eu cuido mais da parte financeira e administrativa, o primeiro nome foi Mundo 4. Eu dei entrada no INPI para registrar. Quando saiu o registro, a gente separou, mudou de nome. Entrei de novo no NPI com o domo. Quando a gente virou para bloco, eu não vou mais. Você chegou lá, o cara falou, de novo? O cara não se decide, pô. Porque a gente gasta muito dinheiro com isso, né? E ele é o cara da grana, eu já entendi tudo. Eu chamo o Henrique de chefe. É o chefe, Não, mas e aí o que acontece? Eu já não queria mais registrar. A gente estava com um garoto que, em determinado momento, a gente fechou, ele saiu, trabalhou em um outro escritório de arquitetura e voltou a trabalhar com a gente, como um auxiliar administrativo. Ele chegou assim, Henrique, você quer que eu registre essa marca? Cara, esse moleque ajudou a gente a registrar sem custo nenhum. Desse menino, cara. A gente é amigo do o Ângelo.
O Ângelo trabalhou com a gente um bom tempo e ele ajudou e a gente hoje tem um registro do nome. Ainda bem, né? Porque imagina alguém, uma fabricante de bloco, bloco arquitetos, aí Eu ferrou, imaginava né? que eu não ia conseguir registrar, né? Que a gente A gente não falou ia assim, conseguir. alguém deve ter botado o bloco arquiteto Sim, já, não é possível. é. Não tinha, cara. E a gente, Inclusive, Esse isso é do o bloco, uma empresa de Goiânia entrou em contato com a gente para a gente produzir um material de revestimento cimentício. E aí entrou em contato, né? E aí eu falei assim, olha, obrigado pelo convite. Se vocês quiserem fazer um material para ser usado em obra construtivo, a gente topa. Mas revestimento cimentício a gente não topa. E aí a gente desenhou um bloco de cimento, que é o bloco que eu uso na minha casa. O bloco do bloco. É o bloco Bloco do do bloco. bloco. Do bloco ao quadrado. Vou mudar um pouquinho toda essa a questão do nome. Vou falar assim, eu acho que vocês, na vida pessoal de vocês, tiveram uma atuação política, participando de órgãos, né? Você, desde a faculdade, era do diretório acadêmico, não sei o quê, pegou em armas, todas essas coisas, né? E depois foi presidente do CAL, Matheus foi presidente do IAB, DF, E CAL, alguém tinha que DF. trabalhar, né? E você trabalhava, quem é o único que Mantinha o trabalhava. escritório rodando. Um pouco, a pergunta gira por aí. Primeiro, como é que funciona essa questão de sócios participarem de órgãos públicos e ter que ficar trabalhando, né? Isto é, como é que isso influencia para o bem e para o mal a gestão e o funcionamento do escritório? Porque também é uma via de mão dupla. Eles trabalhando em órgãos públicos têm acaba tendo uma visão um pouco mais abrangente Ampla, do sem que a dúvida. cidade, das possibilidades, que é bom para o escritório. Né? Ao mesmo tempo ter a ausência durante um tempo, depois vai. Como é que é isso de toda essa participação em órgãos do grupo? Eu fui presidente do CA, que é o Centro Acadêmico. Isso me aproximou do IAB. Aí fui diretor cultural do IAB, que me aproximou da Fundação Antes Bucão. Eu fui conselheiro da Fundação Antes Bucão. E que me aproximou do feitio da nossa profissão dentro do Distrito Federal, em Brasília. Tá. E aí eu posso aqui até agradecer publicamente aos meus sócios, porque quando surgiu a possibilidade de entrar para o CAL, o grupo que se reuniu, cara, quem vai ser presidente? Vamos botar Daniel para ser presidente. Eu falei, não, impossível, não quero, não é o meu papel, nem... Só que a insistência aconteceu e eu falei, olha, eu só consigo participar do CAL se vocês derem esse resguardo. Porque eu fiquei literalmente 3 anos trabalhando meio período no CAL e meio período no escritório, né? Então, foi um momento bem difícil para mim e importante. Mas, respondendo a sua pergunta, é muito bom a gente entender como a cidade funciona, é muito bom entender quem gera essa cidade. Então, entender que tipo de relação o profissional arquiteto precisa ter com o gestor público, como a sociedade enxerga a nossa profissão. Então, tudo isso foi debatido dentro da minha gestão, até com um olhar um pouco mais amplo. Porque a gente procurou também fazer com que as pessoas entendessem a importância de Brasília. Então a gente lançou um guia de arquitetura, né, na época, a iniciativa mais, acho que espetacular, que foi inclusive capitaneada pelo Pedro Grilo, que é de um escritório colega Coda lá de Brasília, que foi a criação do selo CalDF, que a gente pediu apoio ao IFAM, o IFAM não deu, e disse, cara, vamos então lançar, apesar de não ser uma atribuição regulamentada do CAL, a gente, cara, vamos fazer com que as pessoas entendam a importância da arquitetura moderna para Brasília. E aí o selo reconhece edifícios que são bem mantidos ou que são reformados, mas mantém as características originais do projeto. Então, as pessoas já começam a valorizar o selo. Como é que eu faço para ganhar? E virou uma referência. E referência financeira. Isso é que eu acho bom. Legal. Então, quando tem um canal de publicação, de venda, lá tem escrito, olha, edifício, apartamento em selo CalDF. Então, isso pra gente foi um reconhecimento de que funcionou. Né? Só que é muito difícil conciliar a vida
pessoal com a vida profissional Claro. dentro de uma instituição Eu sei. pública. Foi uma Também experiência participei. difícil, mas foi positiva. Você foi Bastante positiva foi pra gente. IAB, Cal, Asbeia, fui vice-presidente da Asbeia. Então... Eu fui presidente do IAB, na época eu entrei com o Thiago Andrade, que é um amigo nosso também, e eu era vice, ele assumiu, aí foi uma época legal, que foi o Hollenberg, que é o governador de Brasília, chamou o Gilson Paranhos para capitanear mais, né? Foi uma época que teve muito concurso público de arquitetura, exatamente. então foi legal. E aí o Thiago foi convidado para... E ele falou, cara, ele tinha me chamado para ser vice. Eu falei, vice é tranquilo. Vice é possível. Tranquilo médio, né? Aí ele falou assim, cara, O presidente olha só, fala, rolou vixe, isso. resolve aí. Não, foi isso mais ou menos. Passou um ano e falei, Matheus, vou ter que sair, porque toma aqui. Aí eu falei, mas enfim, foi interessante porque uma vez eu me dei conta, a gente tem, o IAB, apesar de ser micro, geralmente 2, 3 pessoas ficam olhando aquele núcleo duro, 4, 5, assim, hoje em Brasília tá bem representado. A gente tem assentos em conselhos que você nunca vai participar, tendo um escritório pequeno, você vai fazer... E esses conselhos, por exemplo, lá em Brasília é o Complan, Conselho de Planejamento. O IAB tem um assento, então você está numa mesa redonda com várias pessoas discutindo... o CAL também. Então eu me vi uma vez lá, recebendo um projeto para analisar pelo IAB, falando de normas de um bairro novo. E aí eu olhei assim e falei, cara, tá tudo errado esse bairro, né? Como é que vamos fazer esse bairro aqui desse jeito? E aí a gente se reunia e falava, cara, o que a gente pode sugerir como modificação? Porque a gente nunca faria isso no escritório, né? Assim, aí você faz isso. Como é que você posiciona e tem algum tipo de influência com os colegas num planejamento macro da cidade, que a gente se distanciou, né? E outras coisas. Então, um posicionamento político como classe, isso é super importante. Então, essa nossa... Foi muito difícil. Hoje em dia a gente não conseguiria fazer, porque a gente está num ritmo agora que não dá pra gente se ausentar. Acho que tudo é o seu tempo. Conseguir não é o verbo que eu utilizaria. Pode ser que diferente. A gente usou esse tipo de estratégia também para fazer mestrado. Eu pedi licença para fazer mestrado, fiquei um tempo fora da NEL. Então, assim, o Henrique tocou. Então, essa sinergia dos três, assim, olha, vamos fazer isso que é bom para o grupo. E para os amigos, e para os colegas, para a classe, eventualmente para todo mundo, enfim. E foi muito bom. A sua vez, pedir o seu tempo agora, o seu sabático. Aí eu não vou fazer nada com Mas tira um sabático para não fazer porra nenhuma. Mas o que você queria fazer? Toca aí. Eu queria fazer enologia. Ó, depois a gente conversa. Olha aqui, ó. Depois a gente bate o papo. Vamos lá, isso Agora a aí. gente vai para o segundo bloco do Estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. E eu queria perguntar, aproveitar que hoje a Betoneira veio aqui para gravar na Expo Revestir, no stand da Docol, projeto do bloco, um dos projetos do bloco em São Paulo daí também, né? E com ideia de que ele possa andar por aí e tudo mais. Queria que vocês contassem um pouquinho. Esse projeto já foi iniciado ano passado, né? Vocês já começaram a parceria com a Docol ano passado, desenhando o stand também. Era a Floresta Docol, que foi apelidada, né, pelo uso da madeira engenheirada. É a mesma estrutura que está sendo usada de novo. Queria que vocês contassem um pouquinho desse processo. Contar um pouquinho do o projeto Bloco, mas Bloco com ITA com Docol, porque a gente estava falando de parceria. Sim, nunca Exatamente. uma equipe. E esse ano a gente contou também com o Carlos Fortes de iluminação e NIT, né, que fez toda a identidade de comunicação visual. Ano passado a ideia, cara, a gente nunca tinha feito nenhum stand, nenhuma arquitetura, a arquitetura efêmera sim, mas não stand, numa feira desse tamanho, da importância da marca da Docol. E aí a Baba, que é, né, comunicadora, uma agregadora, maravilhosa. Visionária. Ela assim, não, eu quero. E foi em Portugal, inclusive, que ela fez a comunicação. Eu estava numa praça fazendo uma live com a diretoria da Docol. Sim. Foi uma loucura, enfim. Mas ela falou, não, gente, eu quero que vocês façam isso. E qual foi o grande desafio do projeto? Obviamente, custo. Segundo, o tempo de execução, 1.000 metros quadrados montados em 6 dias, com água funcionando, sem ter vazamento, né, com metal e iluminação. Exato, abriu o torneiro aqui e sai água. Filtrada já. Imagina, não é diferente o revestimento, que ele pode chegar aqui e está pronto. Né? A água tem outra dinâmica. Atrelado a isso, comunicar a empresa, comunicar o que a empresa preza, que é o uso racional e inteligente da água. Então, essa relação de inteligência da nossa parte partiu de tentar entender como a gente poderia fazer que um recurso tão importante quanto a água pudesse ser
transportado para algo efêmero. E a nossa lógica, pelo menos, foi, cara, a gente não pode fazer com que 1.000 metros quadrados seja descartado depois de um evento. Então vamos propor algo que seja perene, que ele possa ser reutilizado. E aí surgiu o MLC, a gente apresentou essa proposta, do qual topou, e a ideia é realmente utilizar de maneira indefinida, pelo menos, como o Hélio Olga falou antes de ontem, infinitas vezes. Sim. Né, com roupagens diferentes. Então a floresta foi dessa relação intrínseca entre a água e a água depende de floresta e vice-versa. Então foi mais ou menos o cerne do projeto. A gente propôs, essa ideia de reutilizar, ela não estava ainda toda formatada pela Dopal, uma coisa que a gente foi conversando, porque o investimento inicial ia ser mais alto. Porque eles iam utilizar uma estrutura que não é uma estrutura igual, é uma estrutura efêmera, barata, que pode destruir e tal. E a gente propôs, não, então vocês poderiam investir mais esse ano, ano passado, e aí você vai diluindo isso. Porque esse ano, por exemplo, a estrutura é toda reaproveitada, né? E toda diferente, porque o primeiro ano ela era bem transparente. A gente propôs um grid ali, meio super estúdio ali, vazado, quando você bota uns módulos, e ela era bem transparente em volta e no miolo ela era mais fechada. E agora a gente meio que inverteu, assim. A gente criou esse véu assim, em volta, que dá essa... Também remete à água. Que também remete à água, essa era a ideia. E transformou esse miolo no miolo mais transparente, que a gente consegue ver o outro lado e tal. Então a gente ficou super empolgado que eles toparam e foi essa ideia. O Carlos Fortes, nesse ano, ele trouxe na verdade, essa ideia que a gente tinha de criar um teto, que ano passado a gente não tinha isso. Não, mas isso foi ideia nossa. Não sei, mas assim, viabilizar isso, né? Esse teto foi do Carlos Fortes. Como faria isso, né? Porque o NIT fez o véu. Não, o NIT fez a comunicação, o véu é nosso. Toda essa parte de sinalização e identidade. Tá. Legal. E a construção aqui, que é da paleta, gente, é inacreditável. Eles montam esse stand antes de acontecer. A gente vai para Joinville, visita o stand da paleta, que é para verificar se dá tudo certo. E aí eles desmontam e montam aqui de novo. Vocês então ele montado inteirinho no outro Não, cenário. em pedaços. Em pedaços, mas todas as peças. Todas as peças. Como é que as coisas Sim, são isso relacionadas. aqui. Tem que fazer experimentação. Tem que fazer experimentação. E ano passado também foi assim. Os caras são Muito muito legal. profissionais, assim, Impressionante. Sim. O nível de profissionalismo foi Não, e acho que o resultado Gente, a gente vê aqui, São né? 140 pilares e 270 vigas. São 269 vigas montadas em 1 dia e meio. Olha só. São É a 140, industrialização, aqui tem né? 140 pilares. E 269 vigas em 1 dia e meio. Qual que é a área do stand? 1.000 metros quadrados. 600, 400. É incrível. O Hélio, quando a gente fez a primeira vez, ele falou assim, isso aqui vai ser montado e não é fixado, não tem fundação. É só apoiado, né? Aí ano passado Não o tem pessoal da feira fundação, chegou né? e falou assim, não pode. Eu falei, como assim não pode? Isso aqui é apoiado, funciona. Não pode. Aí eles fizeram a gente amarrar tudo. Ano passado estava tudo amarrado no teto, porque eles estavam com medo de cair. Eles não acreditavam. Não acreditavam que ia ficar Vai sair voando, né? Não, vai encostar, vai cair. Bate Aí o hoje eles já vento. confiaram e aí já deixaram sem, né? Esse ano tá sem os Esse caras. ano eles não soltaram os caras. A feira está prestes a começar aqui, já está ficando Movimento. meio caótico, então a gente já vai encerrando. Eu queria só para a gente poder terminar que vocês falassem dessem uma palavrinha, principalmente para os nossos espectadores, telespectadores, que são muitos estudantes, não arquitetos, pessoas curiosas da arquitetura, né? Desse uma faladinha, principalmente da questão que vocês, como escritório de Brasília, claro, ganhando outros estados também, mas da experiência urbana de Brasília, como é que... Eu queria que vocês falassem alguma coisa para dar uma Eu acho que fechada. nessa coisa que você está falando de AB e tal, hoje eu sou prefeito de uma quadra. Olha lá, da prefeito quadra que de uma você quadra. Onde eu moro, que é 308 E que você, quando as pessoas vão lá visitar, você é um excelente Eu guia. recebo quem quiser, eu sou super fácil. Assim. Muito bom. Fala Então, disso. assim, pra gente, eu acho que essa vida de superquadra, pra gente, é lógico, o Brasil inteiro, pra gente influencia o nosso trabalho, Pergunta mas se a ele tá vida... arrependido. O quê? O quê? Pergunta Vamos se ele pular tá essa arrependido. Gostou de ser presidente da quadra? Aí, essa, Nossos telespectadores. eu queria saber, a vida do superquadra é muito incrível, a ideia do Lúcio Costa, mais desenvolvida até no concurso, e funcionou, cara, isso é impressionante. E pra quem visita por pouco tempo, às vezes não tem tempo de ver, mas uma dica que eu dou é olhar esse lado da cidade, assim, fora o Oeste Monumental, que é incrível, tem todo, mas a vida de superquadra, Fala pra convido eles. vocês a visitarem a 308 Sul. Enfim, a várias superquadras, 308 a gente fala porque foi implantada na sua totalidade, como ideia, meu filho estuda na escola na frente. E no Lúcio Costa falava, não, porque a mãe tem que chamar a filha, era mais ou menos a gente. A gente Ouvir vê ali, né? a nossa Isso aí- filha ali no Vivem jardim de isso. infância.
Eu fui, vi tudo isso, vislumbrei, Exato, a mãe gente chamando entrou, o filho. E aquela escola que a gente foi visitar é a escola onde a minha filha está. Então, assim, Olha só. Esse lado da cidade que a gente acha que influencia mais o nosso trabalho e a parte mais legal, assim, de E é engraçado que não fica muito, a gente ouve muito a crítica de Brasília e tal, mas as pessoas vão e passam quem não é de Brasília passa um fim de semana, vê E eu lembro que eu tive a oportunidade, o Daniel convidou para ficar na casa dele uma semana, a gente ficou. E foi isso, foi ver edifícios que você não via publicados. E essa vida de supermercado que é uma coisa muito diferente, né? Sem grades, uma cidade que funciona Um piso livre, né? Você cruza. Uma paisagismo integrado. É assim, uma lição muito que eu acho que bonito, vocês estão muito bonito. carregando na A produção lição de vocês. de conhecer a cidade, eu acho que é essencial para qualquer arquiteto brasileiro, pelo menos. Só que a Superquadra, de uma maneira geral, é genial, como o Matheus falou. Agora, tem duas sugestões que eu daria que são imperdíveis, que é, primeiro, visitar a Universidade de Brasília. Nossa, perfeito. Porque tem edifícios magistrais, né, de Maia, tem vários... A reitoria, Zimbres, Galbinski, Matheus Gorovitz, um posto e tal. Habitação. Lelé, meu irmão mora no Queiroz, prédio Lelé. né, e etc. E visitar o setor comercial sul, que é onde fica o nosso escritório, que a gente está no edifício Finalizando tudo. A gente está no edifício de 1974 do Lelé, que é uma honra, era um sonho nosso estar lá. E é uma área da cidade, é o Morro Vermelho. Morro Vermelho. Desculpa. Você conheceu, né? Sim. Lelé também, né? Você já foi lá. Sim, Lelé. Inclusive, o melhor tem do Lelé, peças maravilhoso. É verdade, exatamente, lógico. Bom, e conhecer todo o eixo monumental, e conhecer Brasília inteira. Mas você sabe que para conhecer Brasília, eu acho que é mais importante conhecer o que está fora do eixo monumental. Legal, muito bom. Muito bom. A dica. Não pode deixar. Porque o de eixo não ir. monumental é o mais óbvio, né? Onde todo mundo vai. Meu, a gente acho que vai ter que encerrar, porque Foi já está perfeito o abrindo timing, aqui. né? Eu agradeço super bastante. Mas foi uma conversa muito foi legal. nosso, Foi genial. Agradecer assim, porque vocês são, além de amigos muito queridos, assim, é uma alegria sempre acompanhar o trabalho de vocês. Vocês são inspiradores e vocês estão de uma troca enorme. E eu acho que isso da nossa conversa é o que pega muito, assim, esse trabalho em equipe, essa troca, essa possibilidade de conversar e olhar as coisas. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Hoje é uma alegria. Nossa, uma honra. E já Foi fica nossa. um Depois convite do novo. Betoneira, é só o Pritzker agora. Nossa, Acabou. E a gente tem um plano de gravar com vocês em Brasília. Lógico. Vem aí. Exatamente, ainda Daí a gente não. Numa vai superquadra, aprofundar. de repente. Uma super quadro. Olha aí. Cara, uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado, Obrigado. gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Valeu. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capi.